Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje a nossa pauta é com a Escola de Educação. Quem está com a gente é o professor mestre Rodrigo Milindre Gonzalez. Ele é professor da Escola de Educação e vai nos contar umas novidades. Tudo bem, professor? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E eu já quero começar sabendo, hoje a nossa pauta é sobre os projetos de extensão da escola. E eu já quero que você me explique como é que funcionam esses projetos de extensão para quem não conhece. Do que se trata? Bom, a extensão em si é a prática além do espaço da universidade. É nós colocarmos recursos acadêmicos, professores, toda a experiência adquirida em sala de aula, além do espaço. Então, participação em escolas, iniciativas, por exemplo, outras escolas do conhecimento na Univale trabalham com a questão, por exemplo, dos processos nos presidiários, com migrantes. Então, a extensão é você levar o teu conhecimento, a tua prática adquirida em sala de aula, tanto com o professor quanto os alunos, para além desses espaços locais da sala de aula. É você levar a universidade para a comunidade. Muito bacana, porque a universidade tem esse papel, é um dos pilares da Univale. E eu gostaria de saber quais são os projetos que a Escola de Educação desenvolve, que é não só importantíssimo, assim como em comparação com as outras escolas, mas tem a questão da educação e de estar nas escolas. Conta pra gente. Perfeito. Nós, na Escola de Educação, temos, assim, englobadamente, dois projetos. O ProLer e o Práticas Formativas. O ProLer é elaborado e tocado pelo curso de Pedagogia, e o Práticas Formativas é elaborado e construído pelo curso de História. Este ano nós vamos estar trabalhando em conjunto com o curso de Pedagogia para levar para mais acadêmicos e para além do espaço da sala de aula o conhecimento da História e da Pedagogia, para que as escolas, e aí tanto docentes quanto discentes, possam aproveitar esse conhecimento além do espaço da sala de aula. Que bacana. E como é que funciona a participação da comunidade nesse aspecto, né? A gente estava comentando aqui em off, com relação a esse momento de pandemia, várias coisas mudaram, várias coisas tiveram que ser adaptadas. E como é que funciona esse projeto de extensão nesse momento que nós estamos vivendo especificamente? Bom, no caso, por exemplo, do nosso projeto, no ano passado nós já trabalhamos com a elaboração de podcasts. Nós acreditamos que as ferramentas digitais são mecanismos excelentes para levar conhecimento e experiências. Grande parte dos alunos, independente das adversidades e dificuldades de conexão, mas já ouviu um podcast, já ouviu a recomendação de um podcast. Então, informação concreta e direta, em poucos minutos, consegue levar um conhecimento. Distinto de momentos anteriores na extensão, não somente nós, quanto outras escolas, que trabalhavam com a ideia de ir na comunidade e tinha essa interação, hoje mudou. No entanto, nós temos ferramentas digitais que nos propiciam alcançar esse público, alcançar a comunidade e não somente a comunidade local. Compreendamos que a Univale, ela está envolvida em todo o litoral catarinense, inclusive tem projetos no sul do estado, mesmo que não tenhamos campus lá. E o podcast nos permite levar o conhecimento e o nome da Univale não somente para o litoral de Santa Catarina, assim como para o estado e outras regiões do país. Que bacana, é interessante ver que o grupo está utilizando dessas ferramentas para chegar mais longe, né? E o podcast é muito legal, sou suspeita. E depois eu quero que tu me conte como é que está sendo feito isso, mas eu quero falar também de uma parceria com o Instituto Sorrir, que é aqui do bairro da Murta, que também é um parceiraço desse projeto de extensão das práticas formativas. Isso, né? Nós trabalhamos com o Instituto Sorrir, é um convênio maior que a Universidade do Vale do Itajaí tem com o Instituto, então acaba englobando, ele pode ser englobado com outros cursos, mas especificamente no nosso caso da Escola de Educação, nós trabalhamos o resgate histórico do bairro da Murta. Então, um bolsista trabalhou semanalmente com os acadêmicos. É importante destacar que o Instituto Sorrir, ele é um instituto que trabalha com atividade de contraturno com crianças do bairro. Então, ele acaba dando um suporte, e aí tem matemática, português, tem outras oficinas também, eles têm projetos incríveis, muito bacanas, onde alunos da Univale também participam em outros cursos, tá? Mas, no nosso caso, nós trabalhamos o resgate da história do bairro. Muitas das crianças que participam, que estão envolvidas no Instituto Sorrir, não conhecem a história do bairro. Então, no ano de 2019, nós trabalhamos no Instituto e eles conheceram um pouco do bairro.
quem foram os fundadores, quem chegou primeiro no bairro. Então, trabalharam com lideranças do bairro, próprias pessoas que estavam na comunidade há muito tempo e que contaram para as crianças. E nós transformamos isso em relatos. E aí entra o papel da história, construir a narrativa para poder explicar como surge o bairro da Murta e a importância do bairro da Murta para a cidade de Itajaí. Que bacana! E como é que foi o feedback dessas crianças para esse projeto? Que parece que é bem bacana, eles estavam bem envolvidos, né? Isso, o feedback foi fantástico. Mostra, por exemplo, quando o aluno pensa em história, ele já pensa, bom, há 200, 300 anos atrás. Mas a história ela acontece a cada momento. Então ele conheceu as pessoas que escreveram a história do bairro. Então nós trabalhamos a oralidade e a memória com as crianças e com essas lideranças e elas conheceram tudo sobre o bairro. E às vezes tinham características que eles não sabiam de... Olha só, minha avó conhece tal pessoa. Isso é muito comum, principalmente em bairros cruciais, não somente em Itajaí, mas em grande parte das cidades. Essas lideranças acabam narrando para as crianças como é que surgiu o bairro. A primeira quadra, a primeira rua, onde é que elas, como crianças, jogavam futebol naquela época e assim por diante. E as crianças ficaram maravilhadas. Muito bacana que elas entendem também o contexto que elas estão inseridas e o que mudou, né? Sim. Para o momento presente e também com certeza. Todas as evoluções daquele espaço. Que bacana. Para a gente falar um pouco mais do podcast, quero saber como é que está sendo a produção da Escola de Educação, como é que está sendo esse trabalho de vocês, em que momento vocês pensaram, nossa, agora é a hora da gente investir nessa parte de ferramenta digital para poder levar esse material e esse conteúdo, conhecimento para mais pessoas. Perfeito. Nós começamos a trabalhar com o podcast ano passado. A nossa primeira experiência de podcast, nós trabalhamos com alguns acadêmicos que já tinham realizado os estágios nas escolas. E basicamente o material foi como é que foi a tua experiência em sala de aula durante esse período de aula remota. Temos que considerar um ponto muito importante, que são aulas remotas e não aulas EAD, que é muito do conceito que se utiliza. Então, as escolas da rede municipal trabalharam de maneira remota. Então, eles contaram as experiências, porque muitos dos alunos que participaram do podcast tinham feito o primeiro estágio de maneira presencial, antes da pandemia. 2019-2, alguns tinham iniciado em 2020. Quando eles encaram outra realidade, não é mais preparar uma aula para você olhar para o aluno, mas é você montar uma videoaula no YouTube, ter materiais de subsídio que vão prender a atenção do aluno. E o podcast entra nessa linha. Uma para o acadêmico de história que participou poder explicar como ele fez parte desse processo da educação, que muito se discute sobre a digitalização da educação. E segundo, quais lições ele poderia deixar para os próximos acadêmicos sobre construir as aulas. Porque nós não sabíamos, lógico, se as aulas voltariam ou não voltariam. Nitidamente, nós temos um sistema híbrido nas escolas municipais. E aí, com revezamento de turmas. Então, essa experiência permitiu construir e dar subsídio para os professores que estão na sala de aula de materiais que poderiam ser utilizados. Então, usamos uma experiência de, tem aluno que assistiu o vídeo, tem aluno que não tem conexão de internet, tem aluno que foi buscar o material na escola, tem aluno que viu o vídeo e achou muito mais interessante, que compreendeu. Enfim, a digitalização nos proporcionou um universo muito maior e o podcast é uma das ferramentas nesse universo digital. E importante esses relatos também para vocês saberem que são contextos muito diversos nesse aspecto, Isso. né? E que nem sempre uma questão que cabe para um aluno, para outro serve também. Então, que legal que teve essa troca para vocês poderem, né, se adequar e também entender que no dia a dia, às vezes, não funciona bem assim, né? Sim. Que bacana. E na sua concepção, para o pessoal que está na academia hoje, tá aí na escola de educação, tá se formando, tá estudando, vendo esse novo contexto, quais são os desafios para os próximos anos na sua concepção? É a digitalização da educação. É porque assim, hoje a velocidade das informações ela transita muito rápido. Tá? Eu, inclusive, sou professor de relações internacionais. Então, os fenômenos globais eles acabam se interconectando. Essa semana, por exemplo, ontem mais precisamente, um fenômeno que não tem nada a ver com nós, mas é uma questão de intervenção monetária na Turquia impacta na Bolsa Brasileira. Bom, mas como é que eu encaixo essa relação dentro do curso de História ou dentro da nossa prática formativa? É pelo fato de que
com a velocidade das informações, o conteúdo se torna mais dinâmico. E nós precisamos acompanhar esse dinamismo da educação. Então, ferramentas como vídeos, podcasts nas diversas plataformas, permite que esse conhecimento vá além. Então, nós fazemos, primeiro, extensão, levar o nome da universidade e o conhecimento da universidade para outras partes do estado, da região e do país. Segundo, nós alimentamos com conhecimento os alunos que vão ouvir esse material, que vão desfrutar desse material. Pesquisas recentes denotam que grande parte das pessoas ouvem um podcast ou já ouviram porque alguém comentou de algum podcast e assim por diante. Você relatou que é fã número 1, é suspeita. Eu também tenho meus fãs de alguns podcasts, mas grande parte, por exemplo, das notícias hoje são enviadas através de drops. Pequenas informações em 1 minuto ou 2, onde o cérebro consegue captar, porque se você passar de muito tempo, o teu cérebro já pensa, não, isso aqui é muito chato. Então, nossa ideia também é dar drops de informação, drops de conhecimento que vão permitir dar ferramentas de subsídio para os docentes e para os alunos em alguns aspectos e alguns temas escolhidos para a extensão. Muito bacana. O professor mestre Rodrigo Milindre Gonzalez foi nosso convidado de hoje no programa Escolas do Conhecimento. Obrigada pela participação. De nada, muito Nosso obrigado. tempo é muito curto aqui, mas com certeza teremos outras oportunidades para falar mais sobre esses projetos da Escola de Educação. Obrigada. De nada, obrigado a todos. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.